Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que começa agora neste momento, a partir sempre das 9h30 da noite, hoje um pouquinho atrasado por aqui, problemas de internet, problemas também, outros problemas técnicos, mas estamos iniciando a edição desta hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Na sequência, vamos repercutir todo o noticiário nacional e internacional. E já peço para você que está chegando neste momento, para quem ainda não fez a inscrição aqui nos canais, é de suma importância porque diariamente você acompanha o nosso noticiário nacional e internacional, aqui por meio do Jornal Mundial. Então, faça a inscrição, é de suma importância que você siga este procedimento, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. Bom, vamos repercutir na sequência as manchetes principais de hoje, o noticiário mais relevante aqui no Brasil e também no mundo. Vamos trazer aqui o nosso comentarista, o nosso analista político, Jonas Carreira, de Brasília. Seja bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas aí. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo o cenário aí com você do Jornal Mundial, juntamente aí com o TVC Jornalismo e TV+. Boa noite. Boa noite, Jonas. Boa noite para você que está chegando agora, você que já começa a interagir aqui em nosso chat. É importante que você sempre interaja aqui, além de fazer a inscrição, tocar o sino e dar o like, é muito importante que você interaja aqui em nosso chat. Vamos então repercutir as manchetes desta quinta-feira. E a manchete principal de hoje é: enquanto o povo morre de fome, governo federal distribui bilhões para acionistas da Petrobras. Vamos então falar sobre toda essa situação, o que tem a ver, por exemplo, o aumento do petróleo, com a disparada aí dos preços, a inflação está a cada dia se acelerando e, portanto, o que tem a ver esse aumento aí do preço aí dos combustíveis. E enquanto aumenta aí o preço dos combustíveis, esse lucro todo aí, a Petrobras dando um lucro imenso aí de bilhões e sendo distribuídos, esses bilhões sendo distribuídos, quase praticamente mais de 60 bilhões aí na mão desses capitalistas, tubarões aí, esses acionistas, esses interesseiros aí, acionistas nacionais e também internacionais. Vamos então repercutir esta notícia aqui no bloco de notícias nacionais. Também vamos falar, Jonas Carreira, essa notícia aqui é para você. Eu tenho certeza que você vai adorar esta notícia aí, porque Leonel Brizola Neto dá adeus ao PSOL e filia-se ao PT. Ele que já foi do PDT, o PDT o traiu, ele foi traído lá pelos ciristas, aí tomou uma pressão imensa lá dos pedetistas, os ciristas principalmente, e ele inclusive acusou várias pessoas, principalmente o presidente do PDT, de ter exatamente, de ter sequestrado a sigla. E aí ele se filiou no PSOL, foi vereador no Rio de Janeiro, e ele ficou totalmente descontente, principalmente, Jonas, com essa votação aí do PSOL aí recente, né? Aquela votação lá que ninguém entendeu, e, portanto, saiu do PDT, o PDT também, essa votação aí dos precatórios aí também ninguém conseguiu entender. O Ciro Gomes já usou todo momento para fazer aquele marketing político que só ele sabe, né? Dando uma de coitado, que vou suspender a minha candidatura.
Isso aí é tudo marketing. Quem sabe ele sai de vez, né? Vai para Paris mais cedo, né, Valdo? Ele vai para a Sibéria. Nós podemos fazer uma vaquinha. Quem está fazendo uma vaquinha para mandar o Ciro para a Sibéria é o André Constantini, que é um petista aí também, raiz como o Jonas. Ele está faltando muito pouco, acho que para completar aí a passagem do Ciro Gomes. Sibéria ou Paris? Eu acho que é Sibéria, mas na minha sugestão tem que mandar o Ciro Gomes para a Sibéria. Lá ele vai esfriar o cérebro, que está pegando fogo. Bom, e aqui no bloco de notícias internacionais, esta notícia aqui, Jonas. Músico Roger Waters, fundador da banda Pink Floyd, exige o fim do bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. E esse líder, esse fundador aí da banda, ele já esteve no Brasil à época de eleição, declarou todo o apoio ao Lula quando estava preso, fez toda uma repercussão também, denunciando aí para o mundo todo, e agora ele assinando embaixo, ele fazendo exatamente um ato contundente aí em favor de Cuba. E outro destaque internacional, Central Sindical do Uruguai repudia projeto de lei que beneficiaria ditadores militares com prisão domiciliar. Então, eles querem que a justiça dê aquela arregada lá. E a Central Sindical do Uruguai, eles não querem que isso aconteça. Quer dizer, arregar para os ditadores não tem arrego. Ditadores militares sanguinários estão presos lá no Uruguai, na Argentina, e não tem que arregar. E a proposta é exatamente do o partido conservador, lá de ultradireita, e, portanto, vamos ver o que vai acontecer, mas acredito que a resistência lá é bastante grande. Bom, já peço para você que está chegando, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque também o sino para ser notificado, portanto, siga este procedimento, toque o sininho, deixe o seu like aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Bom, peço também para quem chegou agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, você pode colaborar por meio aqui da doação solidária e através do Pix, com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Você com certeza estará ajudando, estará aí dando aquele apoio para o nosso projeto. Bom, vamos repercutir esta primeira manchete, esta notícia principal de hoje, e vamos então falar ainda dessa situação aí do petróleo, esse aumento aí dos combustíveis, esse lucro da Petrobras sendo distribuído aí bilhões e bilhões para os acionistas e o povo aí morrendo de fome. Então, enquanto o povo morre de fome, o governo federal distribui bilhões para acionistas da Petrobras. O preço da gasolina subiu 9 vezes só neste ano. Então, 9 vezes, praticamente uma vez por mês. Estamos ainda começando novembro e uma coisa agora é certa: está mais caro comer quando se tem comida. É evidente, né? Se você não tem comida, aí fica pior ainda. Agora, que você já entende um pouco melhor da dinâmica geral da inflação, então é isso aí. Vamos verificar aí esse fenômeno da subida radical dos preços da gasolina e do gás e como a política da Petrobras também influencia na hora que você vai fazer as compras no supermercado. Então, essa notícia aqui, Jonas Carreira, exatamente tivemos ontem aqui
um bolsonarista, né? Eu até denominei como um nazi cristão, porque ele vem defendendo o Jair Bolsonaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aí o sujeito dá a impressão que ele é cego, mudo e surdo. Então, é um exemplo que eu estou trazendo de ontem, porque normalmente essas pessoas aí que defendem esse desgoverno, esse desgoverno protofascista, e que ficam defendendo, ficam acusando que esses aumentos aí os aumentos, né, dos combustíveis, a culpa é dos governadores e, portanto, não é do Jair Bolsonaro. Não, ele está totalmente enganado, porque tudo isso aí é falta de uma política anterior, uma política que foi eliminada pelo Michel Temer, depois deu sequência o Jair Bolsonaro, aquela política do Lula barra Dilma, Dilma barra Lula, que eles tinham uma política própria. Tanto é que quando qualquer problema que acontecia aí com aumento de combustíveis, aumento aí principalmente do dólar, eles aceleravam a produção imediata de mais petróleo, quer dizer, mais petróleo no mercado, eles exportavam, inclusive, petróleo, e aí não tinha aumento. Por isso que a gasolina, na época da Dilma, estava em torno aí de 2, não chegava a R$ 3 o litro. Eles não entendem que exatamente o aumento da alimentação ela tem exatamente referência no petróleo. O aumento da gasolina, o aumento do óleo, porque tudo é transportado. Mas eu não consumo gasolina porque eu não tenho carro, mas a pessoa ela se transporta, ela é transportada, aliás, por algum veículo que usa o óleo ou gasolina. Restaurante, o sujeito tem um restaurante, o sujeito lá tem teleentrega de moto ou de carro, a alimentação dele, que é confeccionada no restaurante, essa alimentação ela é transportada por meio de algum veículo à base de óleo, de gasolina, então tudo isso aí é repassado para a população como um todo. E por isso que a nossa manchete ela é uma manchete forte, ô Jonas Carreira, enquanto o povo morre de fome, esse desgoverno federal aí distribui bilhões para acionistas da Petrobras. E não só para acionistas brasileiros, para acionistas internacionais. 40% aí de acionistas internacionais aí, portanto. Jonas Carreira, como é que você analisa toda essa situação? Valdo, e como você falou, né, acionistas internacionais, quem mais ganha com essa taxação do nosso petróleo em dólar é os acionistas internacionais. E eu não culpo nem o governo Bolsonaro por isso, né? A gente culpa o Bolsonaro quando ele chama a Torre de Pisa em Torre de Pizza, né? Pizza. A gente culpa o Bolsonaro quando ele confunde lá o cara lá com o ator Jim Carrey. Mas o Bolsonaro ele é só um fantoche, né, de um plano de destruição do Brasil, um plano de destruição da nossa política, um plano de destruição da nossa economia. E por incrível que pareça, Val, por incrível que pareça, e o mais triste, né, o mais triste disso tudo é que essas pessoas que fizeram parte desse plano foram os personagens principais desse plano, não estão com uma bala na cabeça, né, diante de um muro de fuzilamento. Né? A família dessas pessoas não pagaram a munição que o Estado gastou com um tiro na nuca dessas pessoas. E pior ainda, Valdo, pior ainda, essas pessoas que fizeram parte dessa destruição, deram um pontapé inicial dessa destruição que estamos passando hoje, da nossa soberania, estão se candidatando para um possível cargo de presidente da República.
Um deles é o crápula, inescrupuloso, figura horrenda, apocalíptica que tivemos da história do Brasil, Sérgio Moro. Apareceu aqui em Brasília, né? Foi diante de vaias, né? Ele merecia o pior, na minha opinião, merecia o pior do que vaias. Acabei de falar o que ele merecia. Mas está se candidatando, se filiou. O outro que vai se filiar aí também é Delanhol, vai se candidatar para deputado federal. Quer dizer, a quadrilha toda de Curitiba, que tanto criticou a política, hoje entra na política. Ou seja, é um tapa na cara da sociedade, Val. É um tapa na cara da sociedade que estamos vivendo hoje. Infelizmente. E Brasília passou por um. Tá sendo compartilhado um vídeo de um senhor que vai nos blocos aqui em Brasília. Os blocos é onde os políticos, os juízes, né, ou seja, os funcionários públicos de alto escalão vivem aqui em Brasília, no centro da cidade. Ele dá um grito pedindo leite, pedindo pão a esse bloco e ninguém acude. Então, ou seja, isso é o desenho do Brasil de hoje. Esse é o desenho do Brasil. Saiba votar. Eu vou ser brasileiro, saiba votar. Que esse escrápula está tudo aí, se elegendo para 2022. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que sempre vai ao ar a partir das 9h30 da noite. Aqui com o nosso camarada Jonas Carreira, o Jonas que é o nosso comentarista, o nosso analista político, que está em Brasília, aí no centro nervoso político do país. Bom, peço para você que está chegando, você, meu camarada, você que ainda não fez aqui a sua doação solidária, é de suma importância que você faça a sua doação por meio do Pix, com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Você estará contribuindo aqui com o nosso projeto. A chave do Pix já está aqui, bem evidente, na tela para você anotar e colaborar. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia, ainda aqui no bloco de notícias nacionais. Pois é, o Jonas Carreira. O Leonel Brizola Neto dá adeus ao PSOL e filia-se ao PT. Ele já tinha anunciado aí que possivelmente estaria se filiando aí no PT, mas depois deu aquela amenizada e que teve um convite do Lula, o Lula convidou ele para se filiar ao PT, e aí ele estava estudando a possibilidade, mas não era o momento, e logo em seguida, após o convite, ele exatamente tomou aquele balde de água gelada dos pissolistas aí, votando em bloco, em peso, exatamente naquela PEC lá, aquela PEC da vergonha, o Jonas Carreira. E aí agora ele decidiu que não tem jeito, né? Ele que foi traído no PDT, principalmente o presidente lá do PDT puxou o tapete dele, ele, neto do velho Brizola, o idealizador do PDT, e, no entanto, ele foi traído, foi jogado para o escanteio, e ele saiu do PDT, não querendo sair do PDT, contra o gosto dele, os ciristas foram para cima dele e ele saiu do PDT. Agora, o neto do fundador do PDT, Leonel Brizola, e o vereador do Rio de Janeiro, portanto, o neto, né, o Brizola Neto, anunciou nesta quarta-feira, ontem, portanto, aliás, nesta quinta-feira, hoje, né, hoje é quinta, hoje é dia 4, a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores. O ex-parlamentar deixará o PSOL e ainda ele destacou que o avô esteve ao lado do ex-presidente Lula em momentos importantes da história. Então, ele tem, assim, um apreço muito grande pelo Lula, pelo PT, e ele que defende o trabalhismo, né, o trabalhismo de verdade, né? Não é aquele trabalhismo lá com aquela coisa que é mais para liberalismo,
em alguns canais, aí tem um certo canal que tem até um quadro aí dos trabalhistas, mas está mais para neoliberal do que trabalhismo. E aí ele defende exatamente o PT, defende toda a política trabalhista do PT, o partido, né, como um todo, e principalmente o apreço que ele tem pelo Lula, porque esse camarada aqui, o Leonel Brizola Neto, Jonas, ele era assessor do Brizola em Copacabana, no escritório do Brizola. Ele foi o secretário, ou seja, o braço direito, né, do avô. Ele que atendia o telefone, ele que fazia a agenda do velho Brizola. Então, ele tem uma formação muito profunda. Ô, Jonas, vou passar a bola para você, porque queria ouvir também a tua opinião aí como um petista raiz. Valdo, eu não sei qual é o pior, né, Valdo? Eu não sei qual é o pior, se é o PSOL ou se é o PDT, né? Você vê que o partido da causa operária, agora domingo, nesse final de semana aí, divulgou o dossiê Boulos, né? A bomba B, né, Valdo? Como a gente brinca, a bomba Boulos. Mostra ali o antro que é o PSOL, né? A ligação do PSOL com os golpistas. Né? Isso a gente já viu desde 2013, né, Valdo? A gente acompanha isso desde 2013. O PCO gritava que a gente estava passando por um golpe e esse pessoal do Boulos estava falando que não vai ter Copa, não vai ter Copa, etc. Então, assim, aí tem o PDT também, que é um partido de pessoas, lá dentro de pessoas que estão ali para destruir a soberania do Brasil. Vai de contramão com o que é o trabalhismo. Vai de contramão o que é Getúlio Vargas, o que foi o Django, o que foi o Brizola. Né? Totalmente incoerente com o trabalhismo que o PDT foi no passado. Então é natural, não só o neto do Brizola sai do PSOL, que é um trabalhista, para ir para o PT, já vários trabalhistas das antigas saíram do PDT para ir para o PT. Né? Essa narrativa, quem cai nessa narrativa que o Ciro Gomes expõe, de que o Lula foi um neoliberal, é porque não tem formação política. Porque se você for observar o governo Lula, o Lula preservou todas as políticas do Getúlio Vargas. O Lula fortaleceu a carteira de trabalho, o Lula fortaleceu o petróleo, né, e foi o partido que foi golpeado, justamente porque fortaleceu a Petrobras com o pré-sal, com a descoberta do pré-sal. Então, ou seja, é tudo uma narrativa, só quem cai nesse tipo de narrativa é quem é prosélito e é gado dessa narrativa do Ciro Gomes. A gente vê aí essa debandada dos verdadeiros trabalhistas vindo para o PT. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Aqui com o nosso comentarista de Brasília, o Jonas Carreira, nosso analista político. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, mas antes eu queria mandar aquele alô, aquele abraço aí para quem chegou agora, para você que está aqui em nosso chat. Sempre é bom conversarmos aqui com o nosso chat e vamos falar aqui com já a Deneide está por aqui, ela diz boa noite, Valdo e Jonas. Também ainda temos outro camarada companheiro por aqui, também o Renê Teixeira, ele diz aqui, em Guarulhos tem prefeito do mesmo jeito, devasso contra os pobres. O Guri, prefeito de Guarulhos, quer mandar para a rua 5.000 funcionários da Proguaru em Guarulhos, São Paulo. Então, o Renê aqui está denunciando, Jonas. É uma denúncia aí. Em pleno, ainda estamos com toda essa problemática da Covid-19, e aí esse prefeito aí sanguinário vai mandar 5.000 funcionários, de acordo aqui com o Renê Teixeira. Então, é a intenção dele limpar a casa aí, infelizmente.
Um abraço para o Renê. Vamos então em frente, vamos falar sobre o noticiário internacional. Vamos agora repercutir, então, o noticiário internacional, mas antes eu peço para quem chegou agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a contribuição solidária por meio do Pix com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos então já trazer aqui o noticiário internacional e mais uma desse grande líder, líder aí da banda Pink Floyd, né? Fundador aí da banda Pink Floyd, exige o fim do bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. O renomado músico britânico Roger Waters, fundador aí da icônica banda Pink Floyd, juntou-se hoje ao apelo internacional para que os Estados Unidos levantem seu bloqueio econômico, comercial e financeiro contra Cuba. Então, ele diz aqui o seguinte, olha só o que ele realmente colocou aí para o mundo todo. Levantem o bloqueio agora. Estou com você, no caso com Cuba, né? Frisou o famoso músico enquanto batia o peito com o punho antes de gritar um Viva Cuba, Cuba Libre. Então, muito bacana, porque quanto mais melhor, quanto mais países, temos aí países também se colocando em favor de Cuba, contra os bloqueios, contra o bloqueio econômico, contra o bloqueio comercial, contra o bloqueio financeiro, portanto, contra Cuba, e várias lideranças mundiais, países aí como um todo, também se pronunciando e pressionando os Estados Unidos para que esse desgoverno aí também do Joe Biden, né, que é uma espécie de desgoverno também. Não tem muita diferença aí do Donald Trump. O Donald Trump, tudo que ele fez foi muita propaganda, muito barulho, e na prática não surtiu muito efeito o governo Donald Trump. Agora, esse governo sanguinário, ele não disse na prática o que iria fazer, e na prática ele está tomando posições aí, atacando a Venezuela, atacando a China, atacando a Rússia, estimulando aí aquele clima de guerra contra a Rússia, contra a China, e mantendo aí a pressão, essa pressão, forte pressão contra Cuba. Então, é muito bacana, Jonas, esse tipo de liderança, porque dá aquele peso importante e repercute no mundo todo, não é isso? É importante, é midiático, né? É midiático o que um artista como do peso, como o Roger Waters fala, é muito compartilhado, expansivo, a amplitude da mensagem é muito grande. Né? E eu fico pensando assim, eu como assim, um cara que gosta de rock, né? Já gostei muito de andar todo de preto na época mais nova, né, da minha idade. Eu fico pensando, e essa turma que gosta de rock é da direita, que tem muito cara aí que gosta de rock e é da direita bolsonarista. Gosta do Pink Floyd, deve bugar o cérebro do cara quando vê umas mensagens dessa. O cara escuta as letras do Pink Floyd e não sabe o que o Pink Floyd está fazendo, está falando, está manifestando. E não é só o Pink Floyd, tem o Rage Against the Machine, né, tem várias bandas aí que fazem uma contramão do que é a direita. Então fico muito feliz assim de ser roqueiro e estar vivendo uma era dessa em que o Pink Floyd faz um show em reivindicação contra o bloqueio imposto em Cuba. Né? E outra coisa também é importante ressaltar que o Roger Waters também fez campanha contra o Bolsonaro em 2018 aqui no Brasil. Então eu vivi também essa era e fico muito feliz de ser roqueiro e estar vivendo esse tipo de episódio, de período na história do nosso Brasil e na história do rock.
Val. É isso aí, é um dos caras aí, essa área da cultura, né? A área artística, talvez é a voz mais forte aí no mundo. Ele sempre está, ele sempre está nos movimentos aí de Antifa, né? É um antifascista combatente do fascismo. Então, é talvez a voz mais poderosa, né? Porque ele é um ativista, é um militante da causa. Ele usa o palco, ele usa todos os artifícios, né? Aquele show que ele fez aqui no Brasil, o Jonas lembrou muito bem, ele projetou no telão, ele vocacionou exatamente todo aquele momento aí que o Brasil não poderia cair nas mãos do fascismo, aí, do bolsonarismo, mas infelizmente esse povo, como disse o Jonas, muitos curtem a melodia, né? Curte aquele clima, né, que é agradável, mas os caras não entendem nada. Ô, Jonas, os caras, eles não conseguem ter uma leitura. Ah, mas eu não consigo entender o que ele fala, eu não, eu não consigo traduzir o inglês. Não precisa, nem precisa traduzir, basta você estar ali naquele momento, aquele clima. As pessoas que conseguem se comunicar, a própria comunicação das pessoas ali, o sujeito, ele deve ser cego, surdo e mudo para não perceber que ele está destoado, ele está num caminho totalmente fora dos trilhos. Bom, vamos em frente. Já peço para você que chegou agora, você que ainda não fez a inscrição aqui nos canais, faça a inscrição. É muito importante que você toque o sino para ser notificado, deixe o seu like, né? Você pode deixar o seu like, e aqui neste vídeo e também nos demais. Na TVC Jornalismo, TV Mais e no canal Jonas Carreira. Bom, vamos repercutir ainda aqui a próxima notícia no bloco de notícias internacionais aqui da América Latina. Depois desta notícia de Cuba, né, vamos falar também já desta notícia que a Central Sindical do Uruguai repudia projeto de lei que beneficiaria ditadores militares com prisão domiciliar. Então, a iniciativa foi apresentada pelo Partido Conservador Cabildo Abierto, o CA, liderado pelo senador e militar aposentado Guido Manini Rios. Então, ele é o articulador desse partido aí da extrema-direita. A proposta está atualmente em debate com posições divergentes dentro da coalizão de direita multicolorida. Então, o que é que eles querem? A pressão aí desse pessoal da extrema-direita lá do Uruguai, ô Jonas Carreira, é amenizar a pena desses fascistas aí, desses ditadores militares. Sempre procuram achar um jeitinho, achar um caminho mais curto. Já tentaram na Argentina, já tentaram no Chile, no Uruguai também já tentaram outras vezes amenizar aí, deixar esse pessoal, não, já está numa idade avançada, agora tem que amenizar, mandar esse pessoal ir para casa, mas não podemos esquecer esse passado, um passado que tem que ser exatamente evidenciado, e esses sanguinários aí, como foi o Pinochet, o Ustra aqui no Brasil, agora, infelizmente, comandando aí o Brasil, esse sanguinário do Jair Bolsonaro, que é adepto também do Pinochet, adepto desses ditadores militares aqui da América Latina. Aí essa central sindical lá, que é uma central forte, uma espécie de CUT lá do Uruguai, eles estão repudiando exatamente esse projeto de lei que quer amenizar, o Jonas Carreira, ou seja, dar uma regalia para esses ditadores ir para casa descansar. Mas eles já estão numa idade avançada, aí tem que arregar. Só que
na hora que eles cometeram os crimes, eles não arregaram nem uma pontinha de unha, pelo contrário, eles foram sanguinários, não é isso, Jonas Carreira? É isso aí, Val. E de onde está saindo, né, Val, esse movimento no Uruguai? Do Congresso uruguaio, né? Eu estava observando, Val, fazendo meus estudos das notícias aí da América Latina e também do Brasil, né, com essa PEC do precatório, a votação da PEC do precatório, né, Arthur Lira como presidente da Câmara, Pacheco, tudo alinhado com o bolsonarismo. Vendo a notícia agora que foi posta aí pela gente aqui no TVC Jornalismo, e a de ontem, que está tendo uma iniciativa de golpe contra o Pedro Castilho, saindo de onde? Do Congresso. Eu estou vendo que a direita está tomando um caminho na América Latina, Valdo, por meio do movimento dentro do Congresso Nacional. É o que eu quero falar com isso aí. É importante, sim, a gente ficar de olho na candidatura do presidente Lula? É importante. Mas é muito mais importante também a gente desenhar o Congresso de esquerda. Não só para barrar projetos como esse, que foram votados ontem, mas também para ajudar uma possível candidatura do presidente Lula, para ajudar o executivo formado pelo PT. Senão a gente vai sofrer o que Pedro Castilho está sofrendo hoje, o que o Uruguai está sofrendo hoje e o que Maduro sofreu também. Diga-se de passagem, os golpistas surgiram do Congresso bolivariano na Venezuela. Então, devemos tomar cuidado nas eleições de 2022 com a formação do Congresso. Votar em candidatos do PT. Eu, por exemplo, aqui em Brasília, vai ser PT e PCO nas urnas. Valdo. É isso aí, Jonas Carreira, o nosso comentarista, analista político de Brasília, aqui no Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que vai ao ar sempre aqui pela TVC Jornalismo, TV+, e também o canal Jonas Carreira. Lembrando que o Jornal Mundial vai ao ar sempre a partir das 9h30 da noite, hoje por aqui pela TV+, e também na sequência é reprisado pela TVC Jornalismo. Então você pode prestigiar também na sequência o reprise na TVC. Chegue até a TVC e faça a sua inscrição por lá. Bom, neste finalzinho de live, também já peço para você que chegou agora, você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, contribua, é muito importante. Faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Já vou deixar aqui o e-mail para você anotar, que é a nossa chave, a chave do Pix. Então você anote aí, pix.euapoio@gmail.com. Você estará ajudando, colaborando aqui a mantermos este projeto aí sempre vivo. Então é isso, Jonas Carreira, vamos ficando por aqui. Um forte abraço para você, um forte abraço aí também para os nossos camaradas e companheiros. E até amanhã. Jonas Carreira, amanhã é o dia do sextou. É isso aí, Valdo. Até amanhã. Boa noite a todos e todas. Obrigado aí pela participação, todos que participaram aí do chat. Tamo junto e até amanhã, Valdo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional, que volta amanhã a partir das 9h30 da noite. Até lá.